Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O curso de Direito prepara profissionais para cuidar da aplicação das leis e normas jurídicas vigentes no país. A graduação forma bacharéis com ênfase em diversas áreas de atuação. No mercado de trabalho, o profissional de direito pode dar aulas, atuar no setor público, no setor privado, ou até mesmo seguir carreira diplomática. Para se tornar juiz, delegado de polícia ou promotor de justiça, o candidato deve ser aprovado em concurso público. As promotorias de justiça são órgãos do Ministério Público para o desempenho das funções institucionais nas comarcas, isso nas esferas judicial e extrajudicial. Já o promotor é o contato direto com a sociedade. No dia a dia, seu papel é instaurar inquéritos civis e ações civis públicas para elucidar supostos crimes e resguardar o direito das partes envolvidas. É o caso da nossa convidada especial de hoje, representando o Ministério Público. Ela atua de forma árdua na investigação e apuração de irregularidades e crimes. Destaca-se pelo relevante trabalho prestado há mais de 10 anos à comarca de Caratinga. Desde 2013, atua na Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade, obtendo êxito na atividade. Você vai saber quem é a nossa convidada muito especial de hoje daqui a pouco. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, programa que também é transmitido pela TV Sistec e pela TV Super Canal. E também pode ser, claro, acompanhado através das plataformas digitais. E hoje o Começo de Conversa recebe uma convidada muito especial. Natural de Caratinga, ela foi criada no município de Córrego Novo, onde residiu até os 17 anos. Deixou a localidade para estudar, indo cursar Direito na Universidade Federal de Viçosa, onde se formou em 2004. Ingressou no Ministério Público de Minas Gerais no ano de 2005, tendo atuado nas comarcas de Conselheiro Pena, Tarumirim, Itaiumi, Inhapim, Viçosa, Teixeiras e Ervalha. Veio para Caratinga em novembro de 2010 e desde o ano de 2013 atua na Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. É pós-graduada em Direito Processual e em Direitos Humanos e Teoria e Filosofia do Direito pela PUC de Minas Gerais. Atualmente cursa pós-graduação em Direito Sanitário pela Escola de Saúde Pública, em Belo Horizonte. É casada há 10 anos, mãe de 2 filhos, a Alice, de 7, e o Pedro, de 2. A promotora de justiça Flávia Patrícia Cupertino Alcântara é a nossa convidada muito especial de hoje no Começo de Conversa. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Eugênio. Agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Prazer muito grande recebê-la aqui. Quer dizer que a senhora, então, nasceu em Caratinga, foi criada em Córrego Novo. Eu vim em Caratinga para nascer, né? Na época, meus pais moravam em Bom Jesus do Galho. Eu residi em Bom Jesus do Galho até os 3 anos. E aí, quando eu tinha 3 anos, 3 para 4 anos, nós nos mudamos para Córrego Novo e lá eu fiquei até o final da adolescência. E estudou em Córrego Novo? Estudou em Caratinga? Eu fiz o primeiro grau, né, o ensino fundamental completo em Córrego Novo. E aí, quando eu ingressei no ensino médio, eu vim estudar no CNC. CNC em Caratinga. E aí eu ficava aqui durante a semana e meus pais ainda residiam em Córrego Novo e eu retornava para lá nos finais de semana. Isso aí foi... Eu estudei aqui de 96 a 98. 96 a 98. Isso. O diretor da escola lá, professor Munir. Isso. Querido professor, nosso mestre, membro da Academia Caratinguense de Letras. Isso. E a dona fundador Ana. da FUNEC, ele é a dona Ana, do CNC. Que bacana. Eu estou vendo ali o seguinte, uma trajetória meteórica, né, muito bonita, e que certamente exigiu muito estudo, né? Porque sair de Caratinga, chegar em Viçosa, passar para Direito, e daí um ano já está já trabalhando na promotoria, já estava aprovada, é muito estudo, né, doutora? Eu sempre fui uma pessoa estudiosa e eu sempre contei com muito apoio dos meus pais. Então, minha mãe era professora, aposentou como professora. Então, eu sempre tive incentivo em casa para me dedicar aos estudos, né? Tinha 2 professoras, professora em casa o tempo todo, né? Professora em casa o tempo todo. Olhando a letra, essa letra não está boa. Isso. Bacana demais. Seu pai, qual a profissão dele? Meu pai era ex-Minas Caixa e depois ele foi para Fazenda Estadual. Bacana. Então, quando a Minas Caixa fechou, aí ele foi para a Fazenda, né? E aposentou aqui em Caratinga, na F. Estudar não para nunca, né? Continua estudando, né? Porque aí tem jurisprudência, tem um monte de coisa,
Muita leitura. Para quem atua no direito, né, o estudo ele tem que ser constante. Né? As nossas leis, o nosso legislativo ele é pródigo, né, em aprovar novas leis. Então, a gente tem que estar sempre atualizando. E como que está o trabalho em tempo de pandemia? Não posso deixar de perguntar isso. Né? Sim. O trabalho continua, né? O Ministério Público, durante aquela fase mais crítica da pandemia em 2020, né, em março de 2020, recomendou que os promotores fizessem o home office, que trabalhassem em home office, mas isso durou pouco tempo, porque o atendimento ao público é muito importante, né? Então, nós ficamos março, abril em home office e aí já retornamos para o trabalho presencial e, lógico, né, cuidando dos servidores que têm comorbidades, mas a gente continua a todo vapor, né? As demandas aumentaram muito nesse período de pandemia, principalmente relacionadas às curadorias, né? Então, eu atuo na defesa da criança e do adolescente. Tivemos um incremento de denúncias relacionadas a esse público. As demandas de saúde, né, explodiram nesse período. Então, em tempos de pandemia, houve um acirramento ainda, um aumento da carga de trabalho, né, do promotor. Eu imagino. E claro, com todos os cuidados, né, de distanciamento, de máscara, álcool gel, né? Sim, sim. E o protocolo sanitário, ele é cumprido integralmente nas promotorias. Como é que você deu a escolha pelo direito? Foi até casual, assim. Eu sabia que, já no segundo grau, né, no ensino médio, eu sabia que eu tinha uma inclinação para a área de humanas. E aí, até o final do terceiro ano, eu fiquei entre História e Direito, sem muito critério, para ser bem franca, eu acabei optando pelo Direito. E aí, prestei vestibular para essa área, para Direito, e fui aprovada e comecei a cursar lá em Viçosa. E foi, eu acho que uma das decisões mais acertadas que eu tomei na minha vida. Mas a decisão pelo curso, ela realmente não foi uma decisão muito pensada, refletida, Entendi. até porque eu não tinha ninguém na família que tinha cursado Direito antes. Né? Mas são esses caminhos que a gente escolhe, né? E graças a Deus deu certo. Chegou a advogar, não? Não cheguei a advogar. Eu formei em 2004 e aí me mudei para Belo Horizonte para dar continuidade aos estudos. Eu já sabia naquela época, né, na época da formatura, que eu queria seguir a carreira do Ministério Público. E aí, no ano seguinte, eu fui aprovada e ingressei no Ministério Público. Então, essa escolha pelo Ministério Público já aconteceu durante a faculdade? A ideia, né? No quarto período da faculdade, eu comecei a fazer estágios. Então, primeiro eu estagiei na Defensoria Pública, depois eu fui admitida na assessoria jurídica de uma fundação, que tem lá em Viçosa, que é a Fundação Arthur Bernardes. E aí, nessa assessoria jurídica, eu lidei muito com contrato, licitação, direito do trabalho. E aí, logo em seguida, eu fui admitida no estágio do Ministério Público, onde eu fiquei por 2 anos. Então, quando eu terminei o estágio no Ministério Público, quando eu me formei, eu já sabia que eu queria seguir essa carreira. E aí fez o concurso? E aí fiz o concurso. Né? Continuei estudando depois da formatura. Em 2005, no início de 2005, foi lançado o edital para o 45º concurso do Ministério Público de Minas Gerais, que começou em março. Eu me inscrevi. E aí me submeti às provas, né? E fui aprovada. Em agosto eu tomei posse, agosto de 2005. Doutora, durante 5 anos, a senhora atuou no Ministério Público, fora de Caratinga. Você chegou aqui em 2010, né? Sim. Então passou por Tarumirim, Itaiumi. Essa foi escolha, a cidade? Não, isso é o Ministério Público mesmo que determina, né? Só vai para ali, vai para aqui. Porque passou umas 4 ou 5 cidades, parece. Como titular, eu passei por 2 comarcas antes de vir para cá. Quando a gente entra no Ministério Público, a gente atua como promotor substituto, né? Então a gente não tem uma comarca de vinculação. E a minha primeira comarca foi Conselheiro Pena. Nós fomos 60 aprovados no meu concurso, então nós escolhemos entre as comarcas vagas, né, no estado, e eu pude optar por Conselheiro Pena, que para mim era a comarca mais próxima. Eu fiquei lá 7 meses. E aí eu removi para Tarumirim, já como titular. Fiquei em Tarumirim até 2008. E em 2008, final de 2008, eu promovi para Viçosa. Aí fiquei em Viçosa 2 anos, até novembro de 2010. Ela formou em 2005, veio para Caratinga em 2010. Então, 5 anos a senhora passou por algumas comarcas, né? Foi designada para lá, era titular da comarca. Como é que é essa história, rapidinho para nós? Eu fui aprovada em 2005, né? E aí eu fui aprovada em agosto,
tomei posse no dia 19 de agosto de 2005 e em setembro eu tive que escolher a minha primeira comarca, né? Nós passamos por um curso de formação de 1 mês e aí entre as comarcas que estavam vagas no estado, eu escolhi Conselheiro Pena, que era a comarca mais próxima de Caratinga que estava disponível. Fiquei em Conselheiro Pena 7 meses e aí eu tive a oportunidade de titularizar em Tarumirim, também uma comarca próxima daqui, né? Fica 70 quilômetros daqui. Fiquei em Tarumirim até 2008 e nessa época eu respondi por Itaiomi, que é uma comarca próxima, que também estava sem promotor titular. E em 2008 eu promovi para Viçosa. Enquanto estava em Viçosa, eu respondi por Teixeiras, que é uma comarca também muito próxima, fica a 10 quilômetros, e por Ervália. Esse período em que eu respondi por outras comarcas é porque essas comarcas estavam vagas e o serviço precisava ser tocado, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar em outras comarcas próximas. Mas como titular, eu trabalhei em Tarumirim e em Viçosa antes de vir para Caratinga. Aí fica em Viçosa 2 anos, aí reencontrou amigos, colegas, né, certamente, de faculdade. Sim, Deve ter sido um período interessante nisso. Foi muito interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o promotor com quem eu estagiei. Bacana demais. Na promotoria lá. Mas a ideia era chegar em Caratinga, né? A ideia é sempre vir para casa, né? Na verdade, não. Não, eu não tinha essa pretensão inicial, não. A ideia era chegar a Belo Horizonte, né? Quando eu ingressei no Ministério Público. Mas esses caminhos que a vida toma, né? Eu acabei casando com um caratinguense em 2010 e nessa época ele estava em Caratinga e eu em Viçosa. E aí um colega que estava aqui em Caratinga já há alguns anos, o Wilson Penin, ele me propôs a gente permutar. Né? É uma terceira via para a gente movimentar na carreira, né? Fora dos editais de promoção e remoção. E aí em novembro eu aceitei. E aí ele foi para a minha promotoria em Viçosa e eu assumi a 4ª promotoria aqui em Caratinga. E eu devo lhe dizer que Caratinga ganhou, porque eu falo isso porque a gente percebe que o promotor ele fica pouco tempo na comarca, porque ele tende sempre a ir ou para BH ou para onde mais perto da região dele. E Caratinga, eu não sei se a senhora é a única, mas pelo menos deve ser uma dos poucos promotores que está aqui, por exemplo, esse tempo todo, só está há 12 anos, né? Há 10 anos. Há 10 anos, porque promotor passa aqui numa rapidez danada, ele é sempre provisório. A rotatividade é muito grande na carreira. E Caratinga é uma comarca bem peculiar. É uma comarca que tem 11 municípios, né? Então é uma comarca muito trabalhosa, com um volume de trabalho assim, que é reconhecida no estado como uma comarca difícil. E por conta disso, os colegas que não têm vínculo, né, com a região e têm oportunidade de ir para comarcas melhores, acaba optando, né? Então, realmente, a rotatividade é enorme. Eu estou aqui há 10 anos e o colega que tem mais antiguidade na comarca, depois de mim, chegou em agosto do ano passado. Pois tem menos de um ano. Então, realmente, e isso, quando a gente fica mais tempo na comarca, o trabalho, sem dúvida nenhuma, ele flui melhor. Com certeza. Porque você já tem uma sinergia com a equipe, Exatamente. Você já conhece os gestores públicos, você começa a conhecer, né, a parte da população que atende, as políticas públicas da área, então facilita muito o trabalho. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo, você não sai daí. Na volta seguiremos o nosso bate-papo com a promotora de justiça da comarca de Caratinga, doutora Flávia Patrícia Cupertino Alcântara. Já, já. Estamos de volta com o começo de conversa, hoje recebendo a promotora de justiça, a doutora Flávia Patrícia Alcântara, que atua na Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da comarca de Caratinga. Doutora, escolheu a promotoria e dentro da promotoria tem essas diversas áreas de atuação, né? Por que essa vara da infância e da adolescência? Então, quando eu vim para Caratinga, eu assumi uma promotoria criminal, né? Eu fiquei 3 anos na promotoria criminal. E aí coincidiu até com o nascimento da minha primeira filha, eu resolvi sair da área criminal e me dedicar à curadoria. Então, eu assumi a Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente em 2013. Não respondo só por ela, né? Eu também tenho outras atuações, eu atuo junto à 2ª Vara Civil da comarca, eu respondo pela 72ª Zona Eleitoral, eu atuo também na Promotoria da Educação e de Registros Públicos. E já passei por outras áreas aqui em Caratinga também, mas desde 2013 eu mantenho
a promotoria de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, já atuei no juizado especial, já atuei na promotoria da saúde. E a promotoria de defesa dos direitos da criança e do adolescente é uma promotoria que eu entendo que o promotor de justiça pode fazer muito, né? Ele pode trabalhar na articulação de políticas públicas, ainda mais na nossa região, né, que as políticas são falhas, a gente tem verdadeiros abismos, né, assistenciais, então é uma área que eu me identifico muito com ela e pretendo permanecer ainda por algum tempo. É bacana. Quando a gente fala em promotoria da defesa dos direitos da criança e do adolescente, nós estamos falando de quais direitos, né? Falando de saúde, educação, dignidade, lazer, respeito, uma série de questões, né? Sim. E quais são os grandes desafios que a senhora percebe no seu trabalho aqui na comarca de Caratinga, dentro dessa área? O volume de trabalho. Esse é um grande desafio, porque como o trabalho ele é excessivo, o promotor de justiça ele tem que ser muito criativo, né? E tem que saber escolher as prioridades, porque não dá conta de fazer tudo. E como são 11 municípios na comarca, com realidades muito distintas, né? Então eu tenho Caratinga, que tem uma estrutura um pouco melhor, e tem municípios, como Córrego Novo, por exemplo, né? Que tem uma estrutura em termos de assistência, de atendimento à criança e ao adolescente, que ainda precisa avançar muito. Então, essas diferenças, elas dificultam o nosso trabalho, mas é uma atuação cotidiana, né, de engajamento. A gente tem que atuar junto aos gestores públicos, né, a promoção de defesa dos direitos da criança exige muito dos atores, né, dessa área para que a gente consiga tirar do papel o que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente previram já há mais de 30 anos, né? Desde 88, né? Constituição desde 88, o ECA desde 90, desde 1990. O trabalho infantil é comum aqui na região? Quer dizer, convive com esse problema? A promotoria passa por isso aqui? Nós também atendemos esse tipo de demanda. Mas ela acontece? Ela ocorre ainda? Então, não é uma demanda muito comum, não. Nós temos algumas denúncias nessa área, né? O município de Caratinga ele tem o PET, que atua, né, no enfrentamento dessas questões, mas não é muito corriqueiro. Na verdade, nós temos muitas situações aqui em Caratinga de trabalho infantil, mas que em algumas situações a gente consegue trabalhar junto com os pais para que os outros direitos do adolescente não sejam prejudicados, né? Então, é uma atuação muito de conscientização mesmo. Mas não deve ser, com certeza, nós não temos uma ocorrência grave como temos no Nordeste, no interior do Nordeste, no próprio norte de Minas, algumas regiões, tem umas situações mais complicadas. E nós não temos, por exemplo, denúncias que envolvam trabalho noturno, insalubre ou perigoso envolvendo adolescentes. E em relação, por exemplo, a agressões físicas para criança, abusos sexuais, são comuns também ou não são comuns? São comuns. São comuns. São comuns. A gente ainda vive, né, essa cultura do castigo físico. Então, é muito comum. O ECA foi modificado recentemente, né, por conta daquele projeto de lei Menino Bernardo, e determinou que os conselhos tutelares atuem diretamente com os pais, né, encaminhando para programas de orientação, por exemplo, quando se trata de maus tratos, né, de agressões físicas. É óbvio que tem a faceta criminal também dessas condutas, né? Então, quando a criança é submetida a maus tratos, a um castigo físico excessivo, os pais podem responder criminalmente por isso. E, infelizmente, também ainda é muito comum os abusos sexuais intrafamiliares envolvendo crianças e adolescentes, né? Esse é um problema que nós enfrentamos e que é de difícil solução, né? Porque como os casos ocorrem majoritariamente dentro de casa, a criança ela fica refém, né? Ela não tem com quem contar. Nesse período de pandemia, nós perdemos o principal canal de comunicação, que é a escola, né? Então, a escola que relatava muitos desses casos, porque quando a criança tem um bom vínculo com o professor, ela confia no professor, né? E aí ela relata essas experiências vividas dentro de casa. E às vezes acaba até conversando com o próprio coleguinha, né? Conta para o coleguinha conta para a mãe, porque muitas informações chegam assim, né? O coleguinha conseguiu contar para o outro, que contou para a mãe, que contou para o tio, e a informação sai. Porque a pessoa fica refém mesmo. Se for de pai, então, de irmão mais velho, é uma coisa muito complicada. Sim, de tios, de padrastos, né? É muito comum.
a criança, quando ela é vítima de violência sexual, ela não costuma sair relatando isso, porque ela tem muito medo, né? As ameaças são feitas tanto em relação a ela, como em relação às pessoas que ela mais gosta, né? Então, é muito comum, por exemplo, o abusador, o agressor, dizer para a criança, se você contar para alguém, eu mato sua mãe, ou eu mato sua irmã. Então, a criança, ela realmente tem dificuldade para expor. Mas com o professor, quando se estabelece essa relação, né, de confiança, o professor acaba sendo um bom canal, né, de comunicação. E o ECA determina que esses casos sejam obrigatoriamente notificados por parte da escola, né, quando a escola tem conhecimento. Percebe isso. E a escola também consegue perceber uma mudança de comportamento da criança, né? A criança vítima de violência, ela modifica o seu comportamento no convívio social, né? Então, quando a escola percebe, quando o professor percebe essa alteração de comportamento, o professor que é atento, ele também faz a notificação para a rede de proteção e aí a gente consegue atuar. Doutora, chinelada na bunda do menino pode, não? Então, a lei não cuida dessas minúcias, né? Ela não fala exatamente o que pode e o que não pode. Em tese, não se deve valer da violência para correção, porque não é eficaz. Né? Os estudos mostram isso. Então, um pai que se excedeu em algum momento e deu uma chinelada no filho visando corrigi-lo, né, de alguma malcriação, de alguma travessura, ele vai ser punido? Não, não vai. Né? Não é essa a questão. Agora, ele vai conseguir alcançar o seu objetivo de educar o filho para que seja uma pessoa consciente, pacífica, ciosa de seus direitos, dificilmente ele vai conseguir fazer isso por meio de atos violentos. Né? Então, a lei, ela trata dos casos graves, né? O Ministério Público não vai interferir na dinâmica de cada família. E essa questão também é cultural, né? Os pais ainda entendem, muitos pais entendem que o castigo físico em algumas situações é necessário. A lei, ela trata daquelas hipóteses em que há excesso, porque a criança não é objeto, né? Não é porque é meu filho que ele pertence a mim, não. Meu filho, ele é um sujeito de direitos, e os direitos dele têm que ser respeitados pelos outros, né? Pela sociedade de forma geral, pelo poder público e pelos pais também. A senhora falou em escola, e a promotoria tem algum trabalho de levar esse tipo de informação para dentro da escola? Quer dizer, tem contato com as crianças? É claro que você não vai ficar dando aula para crianças sobre o direito delas, né? Mas tem alguma interação entre criança e promotoria? Tem. Tem até um projeto, né, mas a nível estadual do Ministério Público, que é o Ministério Público dentro da escola. Aqui em Caratinga eu já tive a oportunidade de ir em algumas escolas, de conversar com diretores. Então, eu tenho essa dinâmica. A rede de Caratinga, a rede estadual de Caratinga é gigantesca, né, por conta dos 11 municípios. Então, infelizmente, eu não consigo ir a todas as escolas como eu gostaria. Mas nós temos um contato constante, né, com a rede de educação, com os secretários municipais de educação, com a superintendência de ensino, para tratar estratégias e para enfrentar os problemas que surgem, né? Agora, por exemplo, nessa questão da pandemia, nós estamos abordando, né, de forma conjunta a possibilidade de retorno às atividades escolares presenciais, como é que os municípios têm que construir um plano de retorno para que o direito à educação seja respeitado. Bacana, então. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero voltar no terceiro bloco falando sobre isso, sobre essa possibilidade do retorno das crianças às aulas presenciais. A conversa com a promotora de justiça, Flávia Alcântara, está muito interessante. Vamos para mais uma rápida pausa, nós voltamos já já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Começo de Conversa e a sequência do nosso bate-papo com a promotora de justiça, doutora Flávia Patrícia Cupertino Alcântara, que atua na comarca de Caratinga. Doutora Flávia, nós terminamos o último bloco falando de escola. Eu queria ver como que a senhora vê a possibilidade do retorno das escolas ao sistema presencial, principalmente nesse momento agora que estão falando até em onda roxa, em aumento aí dos casos de Covid. Sim. Então, o Estado de Minas Gerais, em setembro do ano passado, né, articulou a volta às aulas presenciais, não conseguiu retornar, até porque o Sindicato dos Professores, né, impetrou um mandado de segurança, obteve uma liminar impedindo o retorno às salas de aula. E agora, em fevereiro, o Estado publicou mais uma deliberação, onde ele estabelece o protocolo de retorno às atividades presenciais.
Esse protocolo ele prevê que necessariamente a região do estado tem que estar na onda amarela ou verde para que seja determinado o retorno, né? Então, existe esse critério epidemiológico adotado pelo estado e o protocolo também trata, né, estabelece como que esse retorno deve ser. Ele deve ser gradual, ele deve ser híbrido, ou seja, a gente não vai extinguir as atividades remotas, elas ainda vão acontecer durante muito tempo. O retorno tem que ser voluntário. Nós vamos respeitar os pais que não desejam que o filho volte para as salas de aula. Esse retorno vai ser em bolhas, né? Então, primeiro, a gente tem que privilegiar a primeira infância, que é a faixa etária mais prejudicada com essa paralisação das escolas. Depois nós vamos passar para o terceiro ano do ensino médio, né? Que é essa fase, essa faixa de transição, está saindo da escola para ir para uma faculdade ou para o mercado de trabalho. Então, esse protocolo que o Estado publicou no dia 24 de fevereiro, ele traça essas normas mínimas. E ele também defende a autonomia do município, ou seja, cada município tem autoridade, o gestor tem autoridade para definir se o município vai retornar ou não. Na sexta-feira passada, nós fizemos uma reunião aqui em Caratinga com todos os secretários de saúde e de educação, e os municípios se comprometeram a apresentar um plano de retorno até o dia 5 de abril para a promotoria. Então, é óbvio que não é o dia 5 de abril que vai ser a data de retorno, mas os municípios já têm que se movimentar para aplicar esse plano de retorno, até porque a estrutura física das escolas vai ter que ser avaliada, né? Tem escola que precisa de reforma, os municípios têm que avaliar quantos alunos vão poder ficar em cada sala de aula, né? Quais faixas etárias vão ser privilegiadas. Então, tudo isso vai ter que ser definido no plano de retorno de cada município. Até porque, assim, nas escolas públicas, por exemplo, algumas escolas tinham uma sala por 50 alunos, quer dizer, isso no tempo de pandemia, inadmissível, né? Eu queria fazer uma outra pergunta. Primeiro, sobre essa data, eu queria entender bem. Então, 5 de abril é a data para entregar um plano, quer dizer, até 5 de abril está certo que não retorna, é isso? Na verdade, nós estamos na onda vermelha, né? Nós fomos regredidos agora para a nossa macro está na onda vermelha do Plano Minas Consciente, então nós não podemos retornar agora. Não pode mesmo voltar. Não podemos. Tá, mas mesmo que amanhã fala, chegamos na onda verde, essa data de 5 de abril está mantida, isso é muito Não, na verdade, não pode ser é o município que vai decidir. Né? A reunião que nós fizemos na semana passada foi para colocar para os municípios que eles não podem aguardar as condições epidemiológicas que são as melhores, né? Então, assim, o município não pode aguardar que todos os professores ou todos os cidadãos estejam vacinados para pensar no retorno. O município não pode esperar que a onda verde chegue para aí adotar as medidas necessárias para deixar, né, as escolas, capacitar os professores, né, para que tenha condições realmente de retornar para a sala de aula. Porque o retorno às atividades presenciais agora, ele vai se dar em condições completamente diferentes de março do ano passado, né, quando as aulas foram interrompidas. Então, o município ele não pode deixar para conhecer a sua estrutura física, deixar para conhecer os seus professores, os seus auxiliares da educação, só quando as condições epidemiológicas forem favoráveis. Né? Então, o município agora ele vai mapear a sua rede, ele vai entender quantos professores ele tem, por exemplo, que estão no grupo de risco, né? Ele vai promover capacitação para os professores e para os auxiliares. A questão de limpeza agora tem que ser completamente diferente, a decoração das salas de aula tem que ser diferente, né? Então, tudo isso vai ter que ser avaliado e os municípios concordaram que até 5 de abril seria um prazo razoável para isso. Muito bem. A senhora é promotora e é mãe, né? Mãe de criança em idade escolar. Sim. Né? Eu fico pensando o seguinte, porque a senhora está trabalhando de forma presencial. Porque quando a mãe está no home office, né? Tá em casa, então eu já estou em casa, meu filho também está em casa, eu já ensino uma tarefinha. Então, agora a mãe vai trabalhar, a criança fica em casa e precisa de estudar. Isso deve ser uma coisa muito complicada. É uma luta. É uma luta, até porque, né? A minha filha mais velha tem 7 anos e a questão de concentrar em frente a um computador para ela é muito difícil, né? E eu entendo que a maioria dos pais está enfrentando essa dificuldade. E até comentar isso, eu percebo isso com meus netos, por exemplo, que estão nessa faixa de idade, por exemplo, o que eu tenho percebido é que nesse período de pandemia, por exemplo, eles se concentraram muito menos, aprenderam muito menos, por mais que a mãe tenha se esforçado, que o professor também se esforce e tal, mas a falta desse contato físico com a própria escola, com os professores, está deixando o aluno meio
preguiçoso e cansado também de ficar em frente ao computador estudando. Os alunos nessa idade, né, estudos falam que até 10, 11 anos de idade, eles não têm essa capacidade de se concentrar na frente de uma tela, ele precisa do contato físico, né, do contato presencial. E até por isso a nossa preocupação com a primeira infância, né, na necessidade das atividades presenciais serem retomadas, óbvio, e quando as condições epidemiológicas forem favoráveis, porque as crianças de 0 a 7 anos, elas precisam de estímulo. E a escola exerce um papel muito importante, né? Os médicos, a Associação de Pediatras, né, que está junto ao Estado de Minas Gerais, por exemplo, a elaboração do protocolo, eles falam muito das janelas de oportunidade, né? E principalmente as capacidades sociais, elas se desenvolvem em um determinado período da vida e quando esse período passa, é óbvio que a gente vai correr atrás depois, né, para a questão do conhecimento, para essas habilidades sociais serem compreendidas pelos alunos, mas essas janelas, quando elas se fecham, a gente já tem um prejuízo. Obrigado. O nosso tempo está correndo, doutora, mas tem um assunto que eu queria abordar ainda, antes das suas considerações finais, que é a questão da... Nós estamos no tempo do imposto de renda, estamos preparando o seu imposto de renda, né? Como é que funciona isso, essa questão de doação para o Fundo da Infância e da Juventude com o abatimento do imposto de renda? Sim. Nós, inclusive, estamos lançando uma campanha em Caratinga. A Receita Federal fez uma reunião na Câmara de Vereadores, porque ela está junto com o Conselho nessa campanha. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, permite que cada cidadão que faça a sua entrega de declaração de imposto de renda pelo modelo completo, destine até 3% do seu imposto para um fundo, que é o Fundo da Infância, do seu município, no caso de Caratinga. Essa destinação, que é feita do imposto de renda, ela reverte depois para o contribuinte. Então, não há nenhum prejuízo. É uma doação sem que o contribuinte tenha que colocar a mão no bolso. Né? Então, na própria declaração de ajuste anual, né, na declaração de imposto de renda, tem lá uma aba que é doação para o Fundo da Criança e do Adolescente, ECA. E o próprio sistema da Receita, ele faz o cálculo do imposto que pode ser destinado. Que bacana. Em Caratinga, por exemplo, no ano passado, nós poderíamos ter captado, nesse esquema da destinação do imposto de renda, R$1.600.000. E nós conseguimos apenas R$7.000. Né? Então, nós precisamos conscientizar a população de que essa destinação tem que ser feita. Todo mundo que entrega a declaração de imposto de renda pelo modelo completo pode destinar 3% do seu imposto para um fundo local, que vai ser gerido aqui e que vai ser integralmente revertido para a causa da criança e do adolescente. Bacana. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando. A senhora tem 1 minuto aí para suas considerações finais, só vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar aí o seu recado para os internautas, para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistex, para Canal TV. Fique à vontade. Eu quero primeiro agradecer mais uma vez, né, pelo convite de comparecer aqui hoje e poder apresentar para a população de Caratinga, né, as promotorias da comarca. E para a população em geral, eu quero dizer que o Ministério Público está de portas abertas. Nós temos em Caratinga 7 promotorias que atuam nas mais diversas áreas e nós fazemos atendimento presencial diariamente, por telefone ou pela ouvidoria no site do Ministério Público, mpmg.mp.br, e nós estamos à disposição de todo e qualquer cidadão que queira apresentar alguma denúncia de crime, de irregularidade, ou que queira defender o seu direito, né, o seu direito individual indisponível ou os direitos sociais. Né? É essa a nossa missão, que está prevista lá no artigo 127 da Constituição, e aqui em Caratinga nós estamos para servir a população. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer muito grande recebê-la aqui. O começo de conversa e a UNEC TV ficou à disposição da senhora, da promotoria, tá? E espero poder recebê-la uma outra oportunidade para a gente falar mais sobre um assunto tão instigante. O começo de conversa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a doutora Flávia pela presença aqui no nosso programa e a todos vocês que nos acompanharam. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.